Então, pode iniciar. Maravilha. Pessoal, boa noite. Boa noite a todos aí. Prazer enorme estar com vocês aí na nossa última reunião do ano. Dezembrou, né? Como passou rápido esse 2024, né? Foi bem rápido, assim. Foram momentos muito bons. As nossas reuniões foram ótimas. Primeiramente, queria agradecer a todos aí pelo ano que se passou, pelos membros que participaram, se comprometeram a trazer temas aí super importantes para o nosso comitê. Esse ano foi um ano muito bom, que foi um ano que o pessoal se engajou mais, o pessoal participou mais, e a gente só tem a agradecer por tudo que ocorreu nesse ano. A gente vai passar algumas diretrizes rapidamente, até para a gente já passar a palavra para a Jennifer, que se dispôs aí a trazer um tema super importante e diferente para nós profissionais de segurança do trabalho, mas que eu acho de extrema relevância. A gente vai compartilhar isso lá no grupo, tá? No grupo do comitê, mas é importante a gente passar aqui também nessa reunião para vocês terem ciência. Nós vamos manter o mesmo formato desse ano de 2024 para 2025. Tá? Nesse formato a gente vai publicar lá os meses, exceto dezembro, que será a reunião de encerramento, que vai ser feito por nós gestores, e os demais meses a gente vai abrir para os membros do comitê colocarem seus nomes lá e se voluntariarem a trazer temas novos, dúvidas, convidados, para a gente poder fazer a turma se engajar. No entanto, pessoal, a gente vai abrir prioridade para quem não fez as reuniões desse ano. Então, quem não foi responsável pelas reuniões desse ano, a gente vai dispor os meses primeiramente para vocês. Para quê? Para que vocês participem, para que vocês tragam os temas, tragam novidades, tragam convidados, para a gente poder fazer vocês também participarem, não só participar da reunião. O pessoal que fez as reuniões desse ano, nos meses desse ano, a gente vai deixar como segunda opção. Tá? Então, quem entrou esse ano aí no comitê, ou quem já está e não fez as reuniões dos meses desse ano, a gente vai deixar aberto para vocês começarem a colocar o nome de vocês lá, tá bom? Então, a gente vai fazer isso daí para todos participarem. Outro ponto também que a gente vai pegar no pé, né, entre aspas, aí dos membros do comitê é o seguinte: as faltas, as reuniões vão continuar sendo 3 faltas seguidas, no entanto, a gente vai tirar as justificativas, tá, pessoal? Então, assim, faltou 3 vezes, a gente não vai poder continuar com o membro no grupo, porque se a pessoa não consegue participar de uma reunião em 3 reuniões, em 3 meses, a pessoa não está se comprometendo aí a agregar valor para o grupo, para o nosso comitê e a gente levar isso adiante. Então, a gente vai continuar com as 3 faltas, porém, a justificativa, infelizmente, a gente vai retirar, por quê? Porque pelo menos uma em 3, né, pessoal? Para poder fazer acontecer. Então, a gente quer que vocês participem, quer que vocês estejam conosco, porque quanto mais a gente se engajar, mais o comitê cresce, mais o comitê aparece, mais a gente traz pessoas aí, como a Jennifer, que vai fazer uma apresentação super bacana para a gente, super importante, a gente poder mostrar isso para o país, que nós somos fortes, e aqui tem profissionais mesmo de qualidade, tá bom? E nós, gestores, nós vamos estar na retaguarda, nós vamos estar nos bastidores, nós vamos estar organizando as reuniões, nós vamos estar tirando dúvidas, trazendo pessoas novas para o comitê, para aquilo que a gente sempre falou, pessoal. Nós queremos pessoas engajadas, tá? Para quem é convidado, para quem está aqui pela primeira vez ou não faz parte do comitê, nós temos um canal lá no LinkedIn e também acredito que a maioria de vocês deve ter o contato meu, da Vivian Bergamasco ou da Liliane. Caso vocês queiram ingressar no comitê, fazer parte do comitê, a gente pede uma coisa só: engajamento. Estejam conosco, tá? É só mandar uma mensagem, tive interesse, quero entrar no comitê, e a gente manda para vocês um formulário, vocês preenchem esse formulário, e aí manda para a gente que a gente insere vocês lá no grupo, tá bom? Então, basicamente, é isso daí. Nós vamos postar isso daí lá no grupo do comitê, e qualquer dúvida, a gente vai conversando. Lembrando, pessoal, vamos abrir primeiro para as pessoas que não fizeram as reuniões desse ano, pessoas que não foram responsáveis pelas reuniões mensais desse ano. E aí, depois, o pessoal que fez as reuniões desse ano, vamos deixar lá, cartinha na manga, caso fique algum mês por fora, a gente insere o pessoal lá, tá bom? Então, vamos lá. Novamente, sejam todos muito bem-vindos, muito prazer. Estamos terminando o ano de 2024 aí, e esse ano me despertou um tema muito bacana
Eu não fui no Congresso Brasileiro de Higiene Ocupacional, promovido pela BHO, mas teve um tema lá que me chamou muito a atenção. E eu gosto muito quando pessoas elas saem um pouquinho dessa esfera nossa, de normas, legislação, a gente fica sempre grudado nessas coisas e entra um pouquinho no lado do ser humano. E acredito que esse tema, nossa convidada de hoje, a Jennifer, ela vai nos mostrar que segurança do trabalho não é só a gente olhar para o trabalhador, mas também olhar para o ser humano. A gente entender que esse universo nosso ele é muito amplo, ele é gigante. E é nosso papel, como profissionais da saúde e segurança, a gente observar tudo que acontece com a pessoa, e não só com o trabalhador. É muito. Há pouco conversamos a respeito de algumas situações aqui. A Vivian veio trazer uma situação interessante, depois ela pode até falar, para a gente deixar aqui registrado. E eu acho que esse tema me cativou bastante, porque quando eu vi a Jennifer postando, o pessoal da BHO postando, o pessoal que foi no Congresso postando, eu falei, gente, que interessante, eu preciso conversar com a Jennifer, preciso entrar em contato com ela, eu preciso levar isso para a reunião, quero saber, né, o trabalho que ela fez, porque eu, como pai de autista, sei o quão é difícil, né, para nós, famílias, e principalmente para eles. Nossa missão é essa, né, nossa missão é estar com eles, mas a gente sabe o quanto é difícil eles poderem se desenvolver, entrar no mercado de trabalho, chegar lá e ainda passar por alguns problemas que, às vezes, para nós, são toleráveis, né? São problemas, coisas que a gente acha que está num patamar que a gente considera razoavelmente sem problemas, porém, a gente não vê o outro lado. Então, é muito importante que a gente acompanhe o que a Jennifer vai falar e para a gente poder, nesse final de ano, nesse final de 2024, nessa virada de 2025, a gente começar a sair um pouquinho da caixa também, um pouquinho desse quadrado que a gente vive, e a gente começar a levar isso adiante, né? E com certeza com a Jennifer aí, contando com a Jennifer, que é uma pessoa aí que com certeza veio enriquecer ainda mais a nossa última reunião. Então, Jennifer, obrigado, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela sua disponibilidade. É um prazer enorme ter você aqui, trazer esse tema tão importante. Eu só tenho a agradecer, a Vivian e a Liliane, quando eu passei para elas, falei, gente, eu preciso trazer ela. Já falei com ela e ela está vendo lá se consegue. Ela falou, não, vamos lá, nossa, fundamental a gente encerrar com chave de ouro. Então, eu como profissional de SST, gestor e membro do SEST, e como pai de autista, só tenho a te agradecer por você estar aqui com a gente hoje e trazer esse tema tão importante, tá? Obrigado, seja muito bem-vinda, se apresente aí para o pessoal e vamos lá falar a respeito desse tema que eu estou muito curioso. Assim como a Liliane e a Vivi falaram aqui, eu estou muito curioso para ver o que você tem para trazer para a gente, tá? Obrigado, viu? Obrigada, gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Antes de começar, eu vou compartilhar minha tela com vocês, tá? E aí, a partir do momento que eu compartilhar, eu não vou conseguir mais ver a telinha de vocês, então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, pode me interromper aqui, tá bom? Fiquem à vontade. Você quer entrar com outro dispositivo, gente? Pode entrar, viu? Se você quiser, para você ver a gente no... Não sei se você está no computador ou no celular. Estou no computador. Tá, se você quiser entrar pelo celular também para ficar com duas telas aí, pode pedir que a Vivian te autorize. Beleza. Pedir aqui. Então, vou já dar início aqui na apresentação, essa primeira telinha que vocês estão vendo. Eu tenho certeza que quando vocês veem esse símbolo em algum local, vocês automaticamente já pensam em crianças. Mas, antes de começar, antes de tudo, eu gostaria de me apresentar. Então, afinal, quem que é Jennifer, né? Eu sou aqui de São Paulo mesmo, do ABC Paulista. Hoje eu sou consultora em segurança do trabalho, então eu presto serviços para empresas na área da segurança do trabalho, da higiene ocupacional também. Mas eu atuo na área como técnica desde 2013. Sou graduanda em engenharia química, sou bombeira civil também desde 2015, instrutora de primeiros socorros avançados, já atuei no SAMU de Guarulhos, sou membro da BHO, né, da Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais desde 2024, de janeiro de 2024. Fui professora do curso técnico em segurança do trabalho pelo SENAC,
Hoje sou consultora em higiene ocupacional, consultora em implantação de sistema de gestão integrado e consultora também do software de gestão ocupacional. Então, para quem conhece aí, o SOC também presta consultorias. Mas vamos ao que interessa, né? Hoje o tema é o impacto dos riscos físicos em indivíduos com transtorno do espectro autista. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quantos autistas vocês conhecem? Pode pensar aí e pensando, talvez, como o Alexandre falou, o filho, né? O filho de um amigo, um sobrinho, um colega da escola do seu filho, de repente, né? E aí agora eu vou deixar a pergunta um pouquinho mais difícil. Quantos adultos autistas vocês conhecem? Aí já dificulta um pouquinho, né? Bom, uma psicopedagoga, ela até mencionou isso uma vez, ela disse assim, entre a nossa comunidade, nós brincamos que as crianças autistas, elas não envelhecem, elas entram no pote no fim do arco-íris e desaparecem. É claro que essa é uma maneira descontraída, mas é uma maneira crítica também de definir a relação da sociedade com esse apagamento dos adultos do espectro, né? A discussão sobre o transtorno do espectro autista na fase adulta ela ainda é muito restrita, como nós já estávamos falando no começo, né? Mas isso não significa que as pessoas elas deixam de ser autistas, né? Ou fazer parte do espectro com a avançada da idade. Até porque o autismo é uma condição para a vida. E compreender esse funcionamento em cada fase da vida é algo fundamental para poder garantir a qualidade de vida e até mesmo a inclusão social das pessoas autistas, inclusive no ambiente de trabalho, como é hoje o nosso foco de falar sobre isso, né? Mas primeiro nós precisamos entender o que é esse transtorno do espectro autista. Bom, e aí para começar a explicar o que é o transtorno do espectro autista, é mais fácil nós dizermos o que não é. Então, ao contrário do que muitas pessoas afirmam, o transtorno do espectro autista não é uma doença, tá? Mas sim uma variação, é uma condição, uma variação do funcionamento típico do cérebro. O transtorno do espectro autista, ele faz parte dos transtornos do desenvolvimento neurológico, ou seja, no qual os sintomas eles vão se manifestar nos primeiros anos de vida, por volta lá ali de 1 aninho, 2, 3 aninhos de vida, que é quando ocorre a poda neural. Essa poda neural, todos nós passamos por ela, tá? É um processo natural que o cérebro, ele remove as sinapses desnecessárias para poder melhorar a eficiência cognitiva. Se você tem filho, já assistiu aquele filminho que é bem falado, aquele Divertidamente, você vai lembrar de uma hora que passa lá as pessoas e fala, esquecendo, e é basicamente isso que acontece na poda neural. Só que em pessoas com o autismo, esse processo ele pode ser menos eficiente, e aí isso resulta em um excesso de conexões sinápticas, né? E isso pode resultar em características aí como um déficit em funções de comunicação, sociabilidade, interação, até mesmo a presença de comportamentos, interesses e atividades restritas ou até mesmo repetitivas. E principalmente, que é o que nós mais vamos abordar aqui, a hipersensibilidade sensorial. É claro que não é possível generalizar e dizer que todo autista é igual, assim como não é possível dizer que todo neurotípico é igual. Autistas, eles são únicos e exclusivos. Assim, eles podem ter características semelhantes umas dos outros, mas uma frase que ela é muito dita pelos especialistas é que existe um autismo para cada pessoa, ou um autismo para cada autista. Mas por conta da hipersensibilidade sensorial, pode acontecer de um ambiente com muita sobrecarga sensorial, um autista ele ter crises. Mas o que são essas crises? Bom, antes de abordar esse tema, né, de crises, nós precisamos falar sobre os principais riscos físicos, e a partir de então nós vamos conseguir encaixar as peças desse quebra-cabeça. Então, hoje em dia, existem aproximadamente 4 milhões de micro e pequenas empresas, e cerca de 300 mil
médias e grandes empresas no Brasil, de acordo com o Econodata. Grande parte dessas empresas, elas indicam o código 0201001, que é o código de ruído no e-social. Muitos estudos, eles relatam que indivíduos com autismo, eles frequentemente apresentam hipersensibilidade auditiva, que é uma condição em que os sons que para neurotípicos são considerados normais, são percebidos como extremamente intensos ou desconfortáveis para pessoas com transtorno do espectro autista. E na revisão histórica das teorias sensoriais no autismo, tem 3 principais vertentes, ou seja, teorias de superestimulação, subestimulação e teorias inconsistentes, teorias de processamento interligado danificado. Vamos tentar entender o que é isso, que falando parece um pouco mais difícil do que realmente é. Mas as teorias de superestimulação e de subestimulação, elas sugerem que os autistas, eles tendem a reagir de uma forma mais intensa aos estímulos sensoriais, mas eles também podem apresentar dificuldade em se adaptar a eles, por conta de anomalias no hipocampo, que é uma estrutura que desempenha ali um papel fundamental na formação da organização do armazenamento do cérebro. E também nas vias neurais tem essas anomalias. Em um estudo nacional foi constatado que 23,9% dos sujeitos autistas, eles apresentavam essa hipersensibilidade auditiva. E essa hipersensibilidade auditiva em indivíduos autistas, elas podem se manifestar de 3 formas distintas. Então, primeiro, hiperacusia, que é uma condição que ocorre em pessoas com uma audição normal, mas ela se caracteriza por uma sensibilidade anormal a sons que têm baixa ou moderada intensidade, independente da frequência deles, tá? Já a hiperacusia, ela é causada por uma alteração no processamento central dos sons, resultando nesse desconforto auditivo. Há também a fonofobia, e aí, nesse caso, o desconforto ele é causado por alguns sons mais específicos. Não tem uma anormalidade auditiva associada, mas a condição ela é originada pelo aumento das conexões entre os sistemas auditivos e límbicos. E existe também o recrutamento, que é a forma de hipersensibilidade auditiva que está associada à perda auditiva sensório-neural periférica. E esse recrutamento, ele ocorre devido a uma redução dos elementos sensoriais da orelha interna. Uma pesquisa ela até mostrou que alguns testes psicoacústicos têm demonstrado um aumento na percepção auditiva dos autistas em até 63% dos indivíduos, relatando um desconforto com ruídos acima de 63 decibéis. E olha só que interessante, no mesmo teste, os neurotípicos, eles relataram esse desconforto somente após 85 decibéis. E recentemente no Brasil, um estudo indicou que os indivíduos autistas, eles não demonstraram alterações nas avaliações comportamentais, ou seja, na audiometria, que é como nós estamos vendo aí no slide. Mas eles exibem alterações potenciais dos evocados auditivos, do tronco encefálico e cognitivo. Então, embora a pesquisa ela não tenha abordado especificamente a hipersensibilidade auditiva de colaboradores do espectro autista, a pesquisa ela sugere, sim, um comprometimento na via auditiva, tronco encefálico e nas regiões do córtex cerebral dos indivíduos com transtorno do espectro autista. Já uma outra investigação, ela diz que os resultados revelaram que as manifestações comportamentais em relação aos sons, elas são diferentes
e estão diretamente associadas a uma hipersensibilidade das vias auditivas. Mas sim, as dificuldades no processamento superior do cérebro, envolvendo sistemas frequentemente comprometidos em indivíduos do espectro autista, como o sistema límbico. Então, não é somente porque é autista que eles têm essa hipersensibilidade. Tem todo um estudo por trás disso que explica o porquê dessa sensibilidade. Mas falando do ruído em si, nós sabemos como técnicos de segurança do trabalho, engenheiros da área de segurança do trabalho, quais são algumas das diversas consequências do ruído a trabalhadores neurotípicos. E sabemos que pode variar entre irritabilidade, apatia, perda da audição, etc. Mas em autistas? Bom, em um ambiente que para um neurotípico pode não apresentar nenhum incômodo, uma pessoa do espectro autista ela pode ter diferentes causas de incômodo, causado exatamente pela sobrecarga sensorial, ou até mesmo sobrecarga emocional, especialmente devido à hipersensibilidade, que nós já comentamos. E isso pode levar a situações muito desafiadoras para esses colaboradores, para essas pessoas com transtorno do espectro autista. E isso pode até fazer com que ela tenha um mascaramento. Ou seja, esse mascaramento que um indivíduo do transtorno do espectro autista desenvolve é por querer imitar os comportamentos de um neurotípico. E por conta disso, dele querer imitar o comportamento de um neurotípico, embora ele tenha as suas dificuldades por conta da hipersensibilidade sensorial, acaba resultando em um burnout específico, que são burnouts apenas para autistas, é o que nós chamamos de burnout específico. E como que nós podemos ver isso na prática? Bom, uma empresa que eu visitei este ano, eu conversei com um colaborador que ele é portador do transtorno do espectro autista. E ele me informou que o local que ele mais fica propenso a ter crises é no refeitório. E aí eu decidi fazer uma audiodosimetria no refeitório e no local de trabalho dele. Aí, na tela, nós estamos vendo as diferenças das audiodosimetrias que foram realizadas, e observem que, enquanto o pico da audiodosimetria no refeitório foi de 80 decibéis, no posto de trabalho foi de 81,75 decibéis, tendo uma maior incidência de impactos. Então, a partir de então, nós podemos concluir que não é apenas o ruído que gera essa sobrecarga sensorial, mas sim uma junção de fatores. Por quê? Porque enquanto no refeitório a claridade era de 889 lux, que eu também fiz a avaliação, no local de trabalho dele, nós tivemos uma avaliação de 513 lux. Outra coisa que pode estar também ligada a essa hipersensibilidade dele é a questão do ambiente instável. O refeitório é um local que tem ali uma entrada e saída de pessoas a todo momento. Então, tem uma circulação maior dessas pessoas. Outro ponto também que pode contribuir para isso é um ambiente menor. O refeitório ali é um ambiente menor para ele, o que fez com que ele se sentisse ali mais acuado. Mas então, o que pode ser feito nesses casos? Bom, a maior parte da América Latina, que está localizado aqui no Brasil, ele tem um programa em que os autistas eles podem acessar o parque gratuitamente. E aí eu conversei com o diretor desse parque e ele me deu alguns dados interessantes. Esse parque ele recebe cerca de 5.000 a 6.000 visitantes por dia. Dentre essas pessoas, de 30 a 50 pessoas utilizam o passaporte especial, que é para pessoas com deficiência e com transtorno do espectro autista. Todo o time do parque, ele é capacitado em atendimento com especialista em autismo. E aí, por isso, eles possuem o selo de amigo do autista. Além disso, eles também possuem uma sala sensorial, que é essa que está aí na imagem, onde normalmente ela é utilizada somente quando os autistas eles entram em uma situação de estresse. A sala ela fica localizada num local mais isolado do parque,
Tem aí a cor azul claro, com um desenho do sol na parede, e uma TV onde fica passando o desenho do Betinho em volume baixo. Essa sala ela também possui 2 poltronas cinzas e uma mesa de centro branca, ou seja, eles utilizam cores suaves. Ela também conta com ar-condicionado e dentro da sala não tem um isolamento acústico, mas ela já foi projetada em um local mais isolado do parque. E o SAV, que é o Serviço de Atendimento ao Visitante, é quem faz a gestão dos autistas nesse parque. O colaborador que ele fica dentro dessa sala que nós estamos vendo na imagem, ele é orientado a aguardar do lado de fora para que o responsável consiga acalmar o autista. Ele é orientado também a ficar atento caso seja necessário solicitar o auxílio dos bombeiros do parque. E esse é um excelente exemplo para acolher os autistas. Porque isso nos faz pensar, e se as empresas também tivessem uma sala onde poderiam acolher os colaboradores autistas? Aquele colaborador que eu conversei com ele na empresa parceira, vamos chamar ele de Fabrício, para dar um nome, né? Eu perguntei para ele, Fabrício, o que você acha da ideia de não precisar acessar o local que te estressa para poder almoçar? E se tivesse uma sala isolada, talvez até com isolamento acústico, uma menor circulação de pessoas, em vez de uma vez que seria uma sala somente para atender às necessidades dos colaboradores que estão em crise. Pois crises de ansiedade hoje em dia, não somente as crises de pessoas com transtorno do espectro autista, mas crises de ansiedade, de depressão estão cada vez mais comuns hoje em dia. Ele amou a ideia, mas ele falou algo que me deixou bem impressionada. Ele deu a ideia de um treinamento que capacite colaboradores a lidar com as pessoas com transtorno do espectro autista, assim como é feito no parque, que eu mencionei agora há pouco. E não, eu não falei para ele sobre a conversa que eu tive com o diretor daquele parque. Isso me fez ver que coisas simples que para nós pode parecer bobo, besteira, poderiam ajudar muito a pessoas com transtorno do espectro autista a se sentirem acolhidos e seguros. O Fabrício, ele me contou que em um determinado momento da vida dele, ele teve que parar de trabalhar, porque o local que ele trabalhava oferecia muito estresse para ele. E não, eu não estou falando de carga de trabalho, mas porque aquele local que parecia normal para neurotípicos tinha muita claridade, muito ruído, muita circulação de pessoas. Isso fazia com que todos os dias ele tivesse uma crise, chegando ao ponto de ter um burnout específico por estímulos. Por um tempo, ele teve que parar de trabalhar, ficou desempregado, exatamente para conseguir cuidar da sua saúde. Isso acabou gerando outros prejuízos para ele. E, às vezes, um cantinho simples, com poucos estímulos, alguém dentro da empresa que entendesse o que estava acontecendo com ele, que entendesse como ajudar ele, poderia ter feito uma grande diferença na vida profissional e, principalmente, pessoal dele. O que isso nos ensina? Que, à luz das descobertas dessa pesquisa, ela se tornou muito evidente para mim que a inclusão dos indivíduos com transtorno do espectro autista no ambiente de trabalho exige muito mais do que simplesmente reconhecer as necessidades especiais. É claro que as empresas, elas têm de adotar medidas concretas para criar ambientes que sejam verdadeiramente acolhedores, mas considerar a questão dos impactos, dos riscos físicos, como uma sobrecarga sensorial, fica claro que programas de treinamento para colaboradores, criação de salas sensoriais, pode fazer uma diferença significativa na qualidade de vida e no bem-estar dos colaboradores. Além disso, a história do Fabrício ressalta muito a importância de nós sermos ouvintes e ouvir o que essas pessoas elas têm a dizer. Ele deu sugestões que aparentemente são simples, mas que mostra como os espaços de descanso, sendo isolados, tendo um acolhimento, poderiam ter feito diferença na vida dele.
Ao implantar essas políticas e práticas que promovem a inclusão e o apoio ativo dos colaboradores com transtorno do espectro autista, nós não estamos tornando um lugar somente igual para todos, mas sim equitativo. Nós precisamos acolher essas pessoas e mostrar para todos os benefícios de uma força de um trabalho verdadeiramente diversificado e inclusivo. É isso. Uau! Nossa, gente. Muito bom. Tô refletindo, pensando aqui, porque você vai falando, a gente vai pensando no futuro, né? Para quem convive com alguém com transtorno do espectro autista, a gente vai pensando, né, no futuro aí, como você falou, né? Hoje eu tenho uma criança, mas eu já conheço pessoas com transtorno do espectro autista, já adultos também. A gente entra no meio, a gente acaba ampliando, né, a nossa rede, né, de pessoas, de familiares, né, que tem alguém com transtorno do espectro autista. E eu acho muito bacana isso, é uma coisa tão simples, né, Jennifer? Você comentou aí, a gente vê as empresas, né, investindo assim no bem-estar de seus funcionários, e isso nada, você simplesmente foi lá e perguntou para a pessoa mesmo, o que poderia fazer para melhorar, né? Assim, ele deu uma solução tão simples, né? Às vezes a gente tem medo de chegar até a pessoa, né, para perguntar, pô, será que a gente vai, não sei se seria um preconceito, né? Mas a gente fica meio sem saber o que dizer, sabendo se a pessoa vai responder ou não, mas simplesmente você foi lá e conversou com a pessoa, com o Fabrício, e ele te deu uma sugestão, uma ideia muito bacana, muito simples, e que a empresa iria mudar muito, assim, não só a vida dele, mas de quem estivesse lá também, né? Que você, como você falou, não só pessoas do transtorno, mas outras pessoas também, pessoas típicas, né? Também elas possuem algum tipo de algum tipo de comportamento, assim, um esgotamento, né, que ela pode ter durante o trabalho, que também pode ajudar elas também, né, então achei muito bacana, e a gente não vê isso no dia a dia, então, assim, eu achei muito legal o que você apresentou pra gente, realmente é um universo, assim, que nós não conhecemos e a gente precisa ampliar nossos horizontes e ir atrás disso e pensar no ser humano. Assim como a Vivian falou no começo, antes da gente começar a nossa reunião, o trabalho que ela fez com a empresa que ela presta serviços, eles foram atrás, investigaram, viram que chegaram no diagnóstico, né, encaminharam a pessoa, viram que era um diagnóstico de transtorno do espectro autista, e olha para você ver, né, todo mundo achando que, nem imaginando, né, que seria isso, mas com a força de vontade pessoal, com o comprometimento da Vivian e do pessoal envolvido lá, eles chegaram nessa conclusão e fizeram a coisa acontecer, não tomaram decisões equivocadas, como a gente vê por aí. Obrigado, viu, Jennifer, pela explanação, tá? Tenho certeza que todos aqui vão sair com essa reflexão, né, da gente olhar mais para o ser humano, principalmente para essas pessoas com transtorno do espectro autista. Pessoal, é o seguinte, eu vi já que a Thaís já levantou a mão aqui, alguém fez uma pergunta no chat também, pessoal que quiser comentar alguma coisa, quiser dar um esclarecimento, tirar alguma dúvida com a gente, vai levantando a mãozinha que está embaixo da tela, para a gente ir se organizando aqui, tá? Thaís, eu já vou te chamar, alguém mandou uma pergunta no chat para a Jennifer. Foi a Emily, né? Emily, né? Ela fez uma perguntinha no começo da apresentação. Jennifer, quer fazer a pergunta para ela, que você pôs no chat? Tá bom, vamos lá. Boa noite a todos, novamente. Jennifer, você teve um post que passou que você citou mais ou menos uma parte do narcisismo, que pode estar incluso dentro do espectro autista. Em que ângulo você observou essa questão um pouco delicada? O transtorno do espectro... transtorno do espectro narcisista, né? Também conhecido como TPN.
Por quê? Porque ele é um transtorno de personalidade. E esse transtorno de personalidade, ele também está dentro do manual de diagnósticos estatísticos de transtornos mentais. Então, muitas vezes, o autismo, ele não é... geralmente, ele não vem sozinho. Ele vem com alguma outra comorbidade. Por isso que é muito comum. Como eu falei, cada autista tem um tipo de autismo. Então, nós não podemos generalizar, mas é muito comum ver um autista com TDAH, um autista com TPM, porque geralmente o autismo ele vem com alguma outra comorbidade. Obrigada. Respondida. O André levantou a mão, mas a Thaís está aí ainda ou não? Ela tinha levantado a mão. Thaís, está por aí? Bom, então vamos passar para o André. André, pode abrir seu microfone. Estão me ouvindo? Sim. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Na verdade, não era nenhuma pergunta, era mais um agradecimento, viu, pela Jennifer aí, porque eu sou um pai de uma criança que está classificada no transtorno do espectro do autismo, entendeu? O nível é severo e a preocupação dos pais tem tudo a ver com essa questão de futuro, a gente sabe como está. É lógico que meu filho não vai chegar nas condições de um dia poder trabalhar, né? Porque ele é uma criança que vai ser um adulto totalmente independente. Mas é importante esse esclarecimento para que as pessoas aí procurem melhorar cada vez mais o mundo para essas crianças, porque na taxa que está, logo, logo vai ser 50, a cada 50 crianças, uma autista, entendeu? Hoje em dia está cada vez mais tendo, então é importante que a sociedade realmente reflita essas questões aí para estar preparando um mundo melhor, não só para todas as pessoas, mas também para as crianças que hoje estão no espectro autista. Só agradecer mesmo, James. Muito obrigado. Viu? Obrigada, André. Eu que agradeço. É uma preocupação de todos nós, viu? Eu acho que a prevalência nos Estados Unidos, eu acho que já está 1 para 36 ou está 1 para 50 ainda? Acho que foi para 1 para 36 já nos Estados Unidos. Então, assim, realmente os números aí têm aumentado bastante, viu, André? E é uma preocupação aí geral. Eliane? Vamos ver se a Thaís está escutando, Thaís? Então, vou para a minha pergunta. Jennifer, primeiramente, obrigada. O tema realmente é de extrema importância. Nós que somos prevencionistas precisamos falar mais sobre o assunto. O que eu também acho interessante, até para reflexão, com a vinda dos fatores psicossociais, a gente não lidar somente com o autista, mas sim aqueles trabalhadores que são os familiares, né? Então, eu vejo isso na prática. Eu tenho uma colaboradora da empresa, ela tem uma filha autista, então tem dias que ela vai estar mais sensível, tem dias que ela também vai estar com a sua irritabilidade, mesmo talvez o ambiente de trabalho dela não tenha um nexo direto, né? E como que as empresas hoje pode também estender a mão para essas pessoas, né? Ou às vezes até mesmo doar um espaço ali, olha, hoje você não está legal, vai para casa, dá para fazer um trabalho talvez em teletrabalho, né? E eu também o que eu vejo a importância da base escolar, né? Onde eu moro também reside um autista, uma criança, e a gente vê o acompanhamento dele, e quando a gente chega de moto e deixa ele brincar, que ele entra em êxtase, né? E a gente percebeu com a ida na escola, melhorou muito, ele não tinha dicção, ele não falava, ele não conseguia formar, e hoje ele já consegue responder, oi, tudo bem? Ele responde, oi, tudo bem. Ele não acaba repetindo. Mas eu acho que nós precisamos, sim, tratar a parte mental dos familiares que são trabalhadores, que tenha também os filhos autistas. Eu queria colocar isso também para que a gente possa refletir. Parabéns pela apresentação. Realmente é um tema que mexe com a gente, né? E foi muito bem explanado. Obrigada. Obrigada, Liliane. E eu concordo muito com você. Até
até comentei, né, na apresentação, que uma sala, um local reservado não seria somente para atender as pessoas com transtorno do espectro autista, mas hoje em dia a depressão e a ansiedade é uma doença do século, né? Então, quantas vezes aqui, eu tenho certeza que para quantas pessoas você perguntar, você já teve que parar de trabalhar e chorar no banheiro? E muitas pessoas vão dizer que sim. Então, às vezes, tendo um local que realmente a pessoa se sinta acolhida, para a pessoa não precisar ter uma crise dentro do banheiro, né? Isso acaba sendo meio que desumano, né? Então, às vezes, tem um espaço para a pessoa poder se recompor. Hoje em dia, nós vemos que isso também é muito desenvolvido em pessoas que trabalham com atendimento ao público, telemarketing. As pessoas hoje em dia elas estão cada vez mais raivosas. E aí, um telemarketing que não tem nada a ver com o que a pessoa está fazendo naquele dia, vai, xinga até a quinta geração da pessoa. E se tivesse um local que essa pessoa ela pudesse dar uma sala de descompressão mesmo, dar uma respirada, se recuperar para voltar a trabalhar. Então, é mais do que simplesmente falar de um único tema, né? A gente precisa abraçar em si a questão psíquica mesmo, né? A questão psicológica da pessoa. Bacana, legal, muito bom. Infelizmente a gente tem, eu vou falar por nós aqui, né? Graças a Deus hoje nós temos condições de fazer, né? Levar o nosso filho a especialistas aí para poder tratar, mas muitas pessoas não têm essa condição. Então a gente ouve muitas histórias aí que a gente fica muito chateado, de famílias que não conseguem o tratamento necessário, né? Para o transtorno e, infelizmente, não conseguem fazer com que o seu filho, ou até a própria pessoa mesmo, se desenvolva e isso acaba se agravando. Então, é uma coisa ainda, é um desafio muito grande ainda, e assim, falando por nós, assim, eu acho que a gente está muito atrasado ainda, a gente está patinando, ainda não tivemos medidas aí efetivas, né, para tratar as nossas, não só as crianças, mas os adultos também, para a gente poder fazer com que eles, né, sejam inseridos na sociedade mesmo e sofram o menos possível. O Jennifer, o pessoal está elogiando bastante aqui, tá? Antes de passar a palavra para outro membro aqui, o Bruno está aqui, mandou um abraço para você e agradeceu, parabenizou sua apresentação, Luiz Fernando, a Jade vai falar daqui a pouquinho, ela levantou a mão aqui, ela até falou que a comorbidade dela é TDAH. E a Gilvânia falou que tem muita dificuldade, né, para tudo, falou que tem medo e vergonha de ir atrás de um diagnóstico, isso acontece com muita gente que tem atraso no aprendizado. Gilvânia, vai atrás sim, tá? Vai atrás sim, porque é muito importante você ter esse esclarecimento, se você quiser falar alguma coisa para ela também, Jennifer, com relação a isso, mas assim, vai atrás, verifica, porque isso vai, tô falando por experiência de pessoas que eu conheço, que tiveram esse diagnóstico e falam, nossa, agora eu tô mais aliviado, tô mais tranquilo, porque antes eu achava que eu tinha outros problemas, assim, relacionados ao trabalho, que eu não conseguia assimilar uma coisa ou outra, e de repente, quando eu fiquei sabendo que eu tinha o transtorno, nossa, isso me libertou, por quê? Porque eu sei que eu tenho isso, e agora eu sei aonde eu devo ir para eu poder desenvolver essa parte que na qual foi diagnosticado o transtorno. Então, vai atrás sim, tá, Giovanni? Não perca tempo, não. Vai atrás que, como a Jennifer falou, né, quantas pessoas hoje, quantos adultos hoje estão descobrindo, né, que tem o transtorno, né, Jennifer? Exatamente. Bom, a Ale tinha levantado a mão. Ale, você vai querer falar alguma coisa? A Ale tá aí ainda ou não? Deixa eu ver. Ela levantou e baixou. Ô, Jade, se você quiser falar, então, sua mão tá levantada. Oi, Jennifer, eu amei a sua explicação, né? Eu fico muito feliz pela palestra. E eu recebi o diagnóstico faz pouco tempo, né? E não fico vendo muita palestra falando sobre adultos, é mais de crianças autistas. E muitas vezes adultos, eles são muitas vezes negligenciados no dia a dia. Então, falando por experiência própria, né? Então, eu amei a palestra e a empatia também da sua parte.
Obrigada. Eu que agradeço, gente. E é claro que nós precisamos nos preocupar com os adultos de hoje, né? Porque acredito que já sofreram e estão sofrendo muito por muitas pessoas terem exatamente aquele discursinho de mas antigamente não existia isso. Na verdade, o que não existia antigamente era um diagnóstico, né? Mas isso também, se nós começarmos a falar disso agora, os nossos filhos, os nossos sobrinhos, quando chegar a vez deles de ingressar no mercado de trabalho, com certeza vai ter um ambiente mais equitativo. Talvez eles não precisem passar pelo que nós estamos passando agora. Exatamente. Boa noite, Henrique? pessoal. Bom, desejo parabéns para a Jennifer, né? Ela abordou um tema muito importante que é sobre a equidade, né? A equidade dentro das organizações é uma coisa muito importante, porque a gente às vezes pensa muito na igualdade, né? De atender todos de uma forma igualitária, e às vezes a gente deixa escapar esse pequeno detalhe que é um espectro de autista, que existe uma necessidade um pouco mais especial, que necessita uma visão mais equitativa, né? Então, a visão que a Jennifer trouxe, né? Os comparativos, né? Nem tudo é o ruído que atrapalha o dia a dia da pessoa que tem o espectro, né? Existem outras condições. Então, esse tipo de estudo nos ambientes de trabalho, principalmente para tornar ele com mais equidade, né? Com os trabalhadores, é muito importante. E hoje foi um tema muito importante, abriu muito minha mente. Quero agradecer a Jennifer aí, parabéns pela apresentação. Fico muito feliz aí em participar do SESC aí e ver apresentações de tais qualidade. Obrigado, gente. Obrigada, Henrique. Obrigado, Henricão. Ô Jade, está com a mão levantada ainda. Você quer fazer algum comentário? Não. Baixou. Mais alguém quer falar alguma coisa? Senão a gente vai encerrar aqui e já... o André. André. Gente, eu não ia perguntar isso não, mas só para contextualizar um pouco aí, eu não sei se a Jennifer, alguém do grupo, eu sou pai de criança com autismo, como eu falei para vocês, não é bom perguntar isso, mas a gente sabe como funciona o mundo, né? Alguém tem alguma ideia, assim, do que possa, sabe? É o que a gente vai formulando várias teorias na cabeça, né? Alguém tem alguma ideia da hipótese, das causas que possam ter influenciado nessa questão de nascimento de tantas crianças do espectro autista? Alguém tem alguma noção? É muita especulação ainda, a gente não tem certeza nenhuma. Só que a gente está sabendo que o mundo está cada vez mais complexo, a questão da alimentação, radiação, entre muitas outras circunstâncias pelas quais as pessoas são expostas no mundo. Vocês têm alguma ideia? O que vocês acham que pode ser? Posso falar? Claro, claro. Ao meu ver, foi o André, né, que perguntou? Isso. Então, realmente, André, isso é muito visível para todos, né, que teve esse aumento aí no número de diagnósticos, mas isso pode ser por diversos fatores. Primeiro, maior conscientização. Como eu falei, hoje tem mais conhecimento e mais reconhecimento sobre o transtorno do espectro autista. Consequentemente, mais pessoas e mais profissionais vão atrás de saber dos assuntos, é algo que é mais falado. Então, como existem hoje em dia mais estudos sobre os casos, muitas pessoas elas já começam a ver que, por exemplo, o meu filho ele tem esses hábitos, esses sintomas. Então, vai atrás de um profissional e hoje tem mais profissionais que podem cuidar disso. Outro ponto também, tem critérios de diagnósticos mais amplos hoje em dia. Antigamente, nós não tínhamos tantas coisas, tantos estudos, tantos profissionais voltados para dar esse diagnóstico. Outro ponto também é que hoje também tem um melhor acesso à saúde. Como os profissionais, eles estudaram mais, está tendo mais estudos, é mais falado sobre isso, então as pessoas elas têm mais acesso também à saúde. E até mesmo
outro ponto que você mesmo falou, a questão de mudança ambiental e genética. Então, muitos estudos, eles investigaram as possíveis influências ambientais, né? Então, às vezes, a exposição aos locais mais poluídos, e até o momento não tem um consenso sobre esses fatores específicos, mas tudo isso pode sim dar ensejo a esse grande aumento. É isso aí. É isso aí. Eu particularmente, ouço muito falar questões genéticas, né? O meu filho, ele nasceu prematuro, então há estudos, né, que ligam hoje a questão não só genética, mas a prematuridade também tem se estudado com relação a isso também. Crianças que nascem prematuras também tendem a desenvolverem o transtorno, mas assim, são estudos, né, Jennifer? Essa grande explosão que tem também se deve ao espectro, né? Hoje nós temos um espectro, nós temos vários níveis, né, de transtorno do espectro autista. Antes não tinha. Antigamente o autismo era tratado somente para aqueles os autismos mais severos, né, casos mais graves. Hoje não. Hoje existe um espectro por isso que englobou tanta gente lá dentro. Então já é um volume maior, tá? Pelo menos é o que eu ouço. A Maria Aparecida levantou a mão também. Quer falar, Maria? Isso. Em primeiro lugar, eu quero dizer que a Jennifer abordou um assunto muito importante na live dela, e eu fiquei muito feliz com as explicações que ela deu. Para quem tem pessoas que não têm assim, conhecimento de como lidar com o autismo, do que é o autismo, e a explicação dela veio deixar pessoas que não conhecem muito passou a conhecer e saber mais, que não é... Tem gente que fica indiferente com o autista, né? Mas muito bom. Jennifer, você está de parabéns. E também quero pedir desculpa, porque eu fui lavar o cabelo e achei que tinha desligado a câmera. Tá? Mas ótima noite para vocês e muito obrigada, é isso. Obrigada. Obrigado, Maria. Não se preocupe, as coisas ao vivo é assim mesmo. Então. Pessoal, é o seguinte, a gente vai... Valeu. Importante que ela ficou bonita, ó, tá brilhando o cabelo dela. O corte ficou sensacional. Quem sabe faz ao vivo. Pessoal, quem quiser tirar alguma dúvida, a Jennifer compartilhou o canal dela aí, se você quiser passar para o pessoal novamente, tá, Jennifer? Ela tem o canal no Instagram, se sintam à vontade lá para entrar em contato com ela, caso tiver alguma dúvida. Jennifer, eu quero agradecer novamente você estar aqui conosco, é um prazer enorme ter você aqui, apareça mais vezes. E os canais dela aí, quem quiser seguir ela lá, já segue lá no Instagram, no LinkedIn, tá? E queria agradecer muito a sua presença, eu tinha certeza que essa mensagem que você veio trazer para a gente realmente é uma mensagem para a gente fechar o ano com chave de ouro, a gente sair um pouquinho do nosso universo e a gente pensar aí no ser humano, principalmente agora nesse ano de 2025, no qual nós vamos ter que voltar, como disse a Liliane, vamos ter que voltar os olhos para as questões psicossociais e cognitivas, e nada melhor do que encerrar com a sua participação. As portas do comitê vão estar sempre abertas para você. Esperamos que você retorne o mais breve possível para bater um papo com a gente. Se tiver alguma coisa nova, traga para a gente poder se inteirar e a gente enriquecer ainda mais aí no nosso comitê. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Apareça mais vezes. E, pessoal, muito obrigado aí pela presença. Gostaria muito de agradecer a todos pela participação esse ano. Que 2025 venha iluminar o nosso comitê e possamos trazer mais temas, mais convidados como a Jennifer, pessoas para enriquecer ainda mais nosso comitê, e a gente quer contar com todos, tá? Quem não é do comitê, fica aí o contato da Liliane, meu contato, da Vivian, tem o nosso canal lá no LinkedIn, entra lá, manda uma mensagem que quer entrar no comitê,
A única coisa que a gente pede para vocês pensarem, pessoal, a gente precisa da participação de todos. Por isso que a gente vai enrijecer um pouquinho mais aí a questão das faltas, a gente poder engrandecer ainda mais, porque o comitê só sobrevive com a gente. Se a gente não participar das reuniões, vai acontecer novamente do nosso comitê ir por água abaixo aí, como aconteceu em alguns momentos. Mas esse ano eu tenho certeza que a gente conseguiu superar, a gente conseguiu dar um passo aí para engrandecer ainda mais nosso comitê. Tem alguém que... Liliane, você quer falar alguma coisa? Tinha alguém levantou a mão? Fui eu sim, Ale. E olha só, né? Não só para a vinda dos fatores psicossociais, mas na NR5 a gente já fala da inclusão dos deficientes, né? Então a gente pode utilizar essa ferramenta tão importante que é a CIPA, levar diálogos, trazer essas campanhas, né? Porque, se eu não me engano, a campanha do autismo também é o mês de abril e confunde muito com o Abril Verde, né? Por que não trazer o tema autista do Abril Verde, né? Unir, né, essa ação que eu acho que é tão importante. Também aproveito, agradeço aí a colaboração de todos do comitê. Eu costumo dizer que eu participo de vários grupos, mas eu não vejo grupo de estudos, né? E é isso que a gente propõe de forma voluntária, sem fins lucrativos, mas que a gente possa melhorar as condições dos nossos serviços, e isso tem que ser com qualidade. Qualidade também começa pela informação e o conhecimento. Então, eu também só tenho a agradecer a todos, e também, inclusive, aos gestores também, por estar pilotando, né? É um comitê aí que se iniciou, e eu também concordo, Alexandre, teve uma evolução gigantesca aí na nova metodologia, que eu acredito que vai melhorar muito também em 2025. Obrigada por tudo. Maravilha. E eu quero agradecer também a vocês, gente. Obrigada, viu, pelo convite. Foi um prazer enorme conversar com vocês sobre esse assunto. E deixei aí minhas redes, fiquem à vontade, tá? Para me mandar dúvidas, sugestões. Estou procurando um novo tema para fazer uma nova pesquisa também. Então, se tiverem sugestões, fiquem à vontade, tá bom? Muito obrigado, viu, Jennifer? Um prazer enorme ter você aqui com a gente, tá? E esperamos você mais vezes aqui com a gente, tá? Obrigado por tudo. Pessoal, obrigado. Se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade aí para entrar em contato conosco. Estaremos de braços abertos aí para receber novos membros. E vamos lá, pessoal. Vamos para 2025 com mais temas, mais conhecimento, engajamento. E, se Deus quiser, que seja um 2025 repleto de realizações para todo mundo. Com a graça de Deus. Forte abraço, gente. Boa noite, Jennifer. Obrigado, Liliane, Vivian, pessoal do comitê. Forte abraço, Feliz Natal e um ótimo 2025 para todo mundo, tá bom? Fiquem com Deus. Boas festas a todos. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, pessoal.